Estou iniciando uma videoaula sobre a T-Spice e o assunto será o amplificador operacional na configuração amplificador não inversor. Okay? Então vamos ver o conteúdo aqui. Então nós vamos ver o amplificador operacional, amplificador não inversor, né? Continua mantendo suas características ainda, operacional de alta impedância nas entradas, né? Baixa impedância de saída. Agora é ganho em malha fechada, né? Nós vamos ver a equação do ganho, ok? Então a configuração é um amplificador não inversor. E é isso que nós vamos ver nessa videoaula. Vamos iniciar. Bem, eu já tenho um circuito pronto para poder dar velocidade aí. Então, como foi feito no caso anterior, já está aqui já o circuito. Então, mesma coisa, o mesmo operacional ainda, né? A fonte simétrica, aqui depois a gente vai ver a equação aqui. Mas olha só, tem uma diferença aqui, né? Parece que é a anterior, mas não é. Olha, eu estou aplicando o sinal na entrada, apesar de ser o nível DC, poderia ser AC ou qualquer sinal, na entrada não inversora, por isso que ele é um amplificador não inversor. E aqui a minha realimentação está aqui, olha, é dessa forma que é feita essa configuração. Então, mais uma vez, a característica importante, né, do operacional: alta impedância de entrada, baixa impedância de saída. Aqui eu tenho realimentação, então o ganho não é em malha aberta, né? Tem uma realimentação, nós vamos ver o ganho. A fórmula do ganho está aqui, olha. Então já não é mais o negativo, né? Porque aqui é um amplificador não inversor, então ele tem a mesma fase da entrada, ok? E depois nós vamos deduzir essa equação. Mas aqui, ó, aquele conceito importante, né? Que quando você tem realimentação, o operacional só vai buscar estabilidade de saída quando as entradas forem iguais, né? Então, se eu estou aplicando aqui 2 volts na entrada não inversora, no instante zero, quando eu ligo, eu tenho potencial maior na entrada não inversora do que um zero, né, antes que a realimentação aconteça aqui no instante zero, ok? Então ele tenderia a saturar para mais VCC. No momento, nesse instante zero, que ele vai subir, ele já está injetando um potencial positivo aqui novamente. Então o potencial na minha entrada inversora está subindo. Ele só vai parar quando tiver o equilíbrio aqui nessas duas, quer dizer, quando for 2 aqui também. Então qual é essa tensão que ele buscou aqui, que ele realimentou para ser 2 na entrada, onde ele busca estabilidade, né? Então se é 2 volts aqui, ó, ok? Se é 2 volts aqui, qual é a corrente que está passando aqui então? Então é 2 volts em cima desse resistor dividido por 1K, 2 mili, ok? Então 2 mili está circulando, olha, nesse sentido convencional, do maior potencial para o zero aqui, ó, nesse sentido. Só que aqui nesse nó, a gente sabe que não vem nem entra nada aqui devido à alta impedância, quer dizer que essa corrente já vem circulando daqui. Se esse aqui é um potencial 2, né, e eu tenho uma corrente passando de 2 aqui, ok? Qual a tensão que tem que ser aqui para que vai dar essa corrente de 2 mili? Então, 2 mili vezes 1K, né? Eu tenho 2 volts, ok? Eu tenho 2 volts em cima aqui desse resistor. Então, a minha tensão de saída basicamente é a soma desses 2 volts que está aqui, mais os 2 volts. Então, eu tenho 4 volts na saída, ok? Então, é exatamente 4 volts que me faz realimentar, né? Que me faz realimentar e me dá um potencial que busca esse equilíbrio, o potencial de 2. Então vamos confirmar isso, né? Vamos confirmar isso simulando o circuito, ok? Apenas confirmando, ó, o sinal de entrada 2 volts, obviamente. Olha o sinal de saída, 4 volts, exatamente o que eu falei. Então qual o potencial aqui do equilíbrio? Clicar 2 vezes aqui só para dar essa tensão, olha lá, 2 volts também, exatamente buscando, né, quando dá o equilíbrio nas entradas que ele busca estabilidade de saída. Então, qual a corrente que eu disse para você? 2 volts aqui dividido por 1K, eu tenho 2 mili, olha lá, cliquei 2 vezes 2 mili. Exatamente a mesma corrente que vem vindo de cá, né? Ok? Olha lá, 2 mili também. Então, exatamente, a soma das quedas de tensão é igual a tensão total. Então, a tensão de saída é essa queda aqui, 2 mais 2. Então, é 4 volts, que é exatamente o que temos aqui, ó. Ok? Então, é assim que funciona, conforme a gente já havia explicado. Agora, eu só vou mostrar a equação. Então, ganho sempre a tensão de saída pela tensão de entrada. Então, olhando em termos práticos, o que é a tensão de saída? É a soma dessa queda de tensão mais essa queda de tensão, ok?
Então é VR1 mais VRF dividido por VR1, que é a tensão de entrada, né? A tensão de entrada exatamente é os 2 volts, então é a mesma coisa, é a mesma queda que está aqui em cima. Então, levando isso para os termos aqui de corrente e resistência, então o que é a tensão em R1? R1 vezes a corrente, mais o que é a tensão sobre o RF? É a resistência RF pela corrente, dividido pela tensão de entrada, que é a resistência vezes a corrente. Como essas correntes são, como IR1 e IRF são todos iguais, né? Então, se eu fizer por simplificação aqui, se eu simplificar, então vai ficar exatamente essa equação, né? Fica 1 mais, né, simplificando matematicamente, 1 mais RF vezes IRF dividido por R1 vezes IR1. Se as correntes IRF e IR1 são as mesmas, eu corto, novamente eu tenho que, o meu ganho vai ser 1 mais RF por R1. Então, qual é o valor de RF aqui? Qual é o valor de R1? 1K dividido por K é 1. Mais 1, 2. Então, eu ganho 2. Eu estou colocando 2, está saindo 4, exatamente devido a respeito dessa equação aqui, essa configuração. Então, esse é um amplificador não inversor, né? Na configuração não inversora, ok? Mas um circuito de exemplo, ele é simétrico, não é o mesmo, mas é um seguidor de tensão, ele tem quase o mesmo conceito. Então, vou mostrar para vocês aqui. A gente chama de seguidor de tensão. Então, na verdade, olha só como que ele é. É como se fosse a configuração anterior, mas ele é mais enxuto. Então, o que eu faço? Eu só realimento a saída jogando na entrada inversora direto. Então é fácil de entender aqui. Ó. Quando eu tenho um potencial de 2 aqui, o que acontece? 2 aqui, no instante zero, eu iria fazer saturar, né? Para mais VCC, mas o mais VCC joga aqui de novo. Então, quando que busca estabilidade? Quando for 2 aqui também. Só que quando é 2 também aqui, é o mesmo sinal da saída, né? Está conectado direto, realimentando diretamente. Então, quer dizer, quando eu tenho 2 volts aqui, eu tenho 2 volts aqui. Então, ele é um seguidor de tensão com ganho 1, né? Então, basicamente, ele vem no mesmo conceito ali, né, do anterior. Eu ganho 1. Para que serve esse circuito? Quando eu quero fazer uma medição em cima de um circuito qualquer, eu uso a alta impedância desse lado, mas esse mesmo potencial eu quero trabalhar chaveando alguma coisa, então aqui é o mesmo potencial, mas já com baixa impedância. Então eu faço uma interface, né, entre um circuito com alta impedância, só para ler um potencial onde eu quero, transformando esse mesmo potencial aqui que eu poder trabalhar com ele, ok? Então esse é um circuito, o amplificador não inversor, né? Espero que vocês tenham gostado, agradeço a atenção, obrigado.